Bom, nos últimos dias, uma foto polêmica do ex-presidente Jair Bolsonaro repercutiu muito nas redes sociais. Ele aparece sem camisa, a gente vai colocar essa foto para vocês verem, fazerem a avaliação de vocês. E eu chamo agora para se somar ao time Rodolfo Borges, que escreveu um artigo sobre a decisão do TSE, a decisão da semana passada que tirou os direitos políticos de Bolsonaro. Tudo bom, Rodolfo? Rodolfo Paulo, como é que está aí? Muito frio também? Tudo bem, boa tarde, Júlia, Wilson, pessoal do chat. Tá, aqui tá bem frio, pelo que eu ouço de Brasília, que tem família aqui, aí em Brasília, também tá frio, mas eu acho que aqui, hoje, especificamente, está mais frio do que aí. Aqui deu uma trégua ao tempo para a gente. Rodolfo, explica para a gente o que é que você trouxe nesse teu artigo. Júlia, eu escrevi um pouco parecido, o Wilson escreveu um artigo também no final da semana passada, né, Bolsonaro inelegível e daí, é um pouco na mesma linha do Wilson, só que é concentrado na justiça brasileira. A condenação do Bolsonaro foi celebrada principalmente pelos adversários políticos, né, do Bolsonaro, como um passo em direção ao restabelecimento da democracia brasileira. Pode ser que seja, eu menciono no artigo também a decisão dura do TSE para cassar o mandato aliás, para anular a eleição do Deltan Dallagnol. São duas decisões duras num período muito curto, que podem, de fato, significar uma mudança de rumo do TSE e da justiça brasileira. Só que o que eu discuto nesse artigo é que o que de fato está acontecendo vai depender dos próximos passos do próprio TSE e do Supremo Tribunal Federal também. Porque se esses dois casos, Dallagnol e Bolsonaro, forem exceções, então a mensagem é outra. E aí no artigo eu lembro que a Justiça Eleitoral, principalmente, e também o STF, tem um passivo de leniência, por assim dizer, recente, que é muito pesado. Então a Dilma Rousseff teve o mandato cassado e, ao contrário do que está acontecendo no Bolsonaro, teve os direitos políticos mantidos. Isso permitiu que ela fosse, né, humilhada na eleição seguinte, na tentativa de se eleger senadora. E aí, durante o governo do Temer, também aí já foi numa decisão uma decisão mais acirrada, porque a Dilma, o TSE permitiu que ela se candidatasse a senadora por unanimidade, dizendo que não ia questionar uma decisão que o Senado tomou. Em 2017, chapa Temer-Dilma, foi também submetida a um julgamento no TSE e por 4-3 o Temer pôde continuar no cargo. Teve já um debate ali que parecia o mais afinado com o que aconteceu nesse julgamento da semana passada do Bolsonaro, né? Os três ministros do STF naquela ocasião, né? Rosa Weber, era o Fux, outro não sei se era agora não lembro se era Carmen Lúcia. Eles três foram bem duros e os três votaram pela cassação da chapa. Os outros ministros, 4, votaram junto com o Temer, né? Beneficiaram o Temer. E aí uma última nota que vale a lembrança é o que aconteceu recentemente com o Lula, né? O Lula perdeu os direitos políticos e depois recuperou. E recuperou num processo que é curioso, eu exploro isso no artigo, aí convido o pessoal que está assistindo para ir lá depois buscar, se chama A Democracia Brasileira Está Longe de Ser Salva, que o voto do Gilmar Mendes no julgamento da chapa Dilma Temer, ele desqualifica as informações que foram prestadas pelos delatores da Lava Jato, que baseavam a suspeita de que a chapa Dilma Temer tinha sido beneficiada por algum ilícito ali da Lava Jato. E no julgamento, nos julgamentos, né, principalmente na segunda turma do STF, que iniciaram a anulação dos processos da Lava Jato, indicando a suspeição do Moro, ele usou argumentativamente, a gente destaca isso, que foram argumentos, ele não botou no processo, mas ele usou como argumento mensagens que foram adquiridas de forma ilícita, trocadas entre Deltan Dallagnol e Moro, ou segundo os próprios, né, supostamente trocadas, porque é aquilo, eles alegam que elas podem ter sido manipuladas,
O STF nunca se debruçou diretamente sobre essa questão, mas isso serviu de argumento para endossar essa teoria de suspeição do Moro. Então, assim, diante de tudo isso, a gente só vai saber se a democracia está sendo salva, ou a República brasileira está sendo salva, se os próximos posicionamentos de TSE e STF forem na mesma linha do que aconteceu recentemente. Se eles começarem a afinar para um político ou outro, como inclusive tem acontecido já recentemente, né? Então, assim, essa impressão e esse discurso de que a justiça brasileira está salvando a democracia, ele não vai se sustentar. Ô, Rodolfo, deixa eu só fazer um apontamento aqui, porque eu tô só para colaborar aqui com o debate, o Rodolfo. Na época da chapa Dilma Temer, votaram pela condenação os ministros Herman Benjamin, Luiz Fux e Rosa Weber, né? Fux e Rosa estão agora no STF, né? Então, você vê como é que essa questão da composição do TSE, ela cria uma divergência de pensamento e de entendimento ao que se fala da jurisprudência, né, Rodolfo? Então, assim, você pegou esses 3 casos que eu acho que, assim, são simbólicos, e aquilo que eu falo, inclusive hoje pela manhã, estava até, antes de vir para a redação, né, estava ali no meu treino de um personagem que eu até já citei no artigo da Cruzoé, o Carlão do boxe, né, eu citei isso, o Carlão outro dia no artigo, que ele é o brasileiro, né, comum, batalhador, que está ali brigando pra caramba, e ali ele me perguntou justamente isso aí, Rodolfo. Wilson, mas você acha que a cassação do Bolsonaro foi justa? A resposta que eu dei para ele foi, olha, tecnicamente foi, o problema não foi a cassação do Bolsonaro, o problema foi que o TSE errou outras vezes. Essa é que é a questão. Então, assim, eu não posso fazer um corte de realidade e imaginar, nossa, como o TSE errou nas outras vezes, ele é obrigado a errar agora. Não, agora ele acertou. O problema é que na chapa Dilma Temer, ele errou completamente. Você tinha a configuração de crime, você tinha toda a configuração de abuso de poder econômico. O artigo 22 da Lei 64 de 1990, ele é cristalino. Teve abuso, caça-se a chapa. Ponto, não tem o que se discutir. O problema é que você fica nessa filigrama jurídica para livrar quem errou, né? Para livrar quem cometeu erros e criar situações. No próprio caso da Dilma, né? No seu processo de impeachment, é cristalino. Perdeu o mandato para o processo de impeachment, 8 anos de inelegibilidade. Não há segundo termo, não há dupla interpretação. Mas, utilizando um termo do Renan Calheiros, naquele julgamento lá no Senado, né? Ele, enfim, ele trouxe essa frase, né, para os anais da história, né? É pior do que o coice, o chute. Sabe? Não, desculpa. Errou, foi caçada no processo de impeachment, 8 anos de inelegibilidade. Não precisa você criar um subterfúgio. Ele criou esse subterfúgio na época, quando o presidente do Senado, junto com o Ricardo Lewandowski, que relatou do processo. Então, aquele erro de 2017 não justificaria um outro erro. 2 erros não fazem um acerto. Então, se errou naquela época, se acertou dessa vez, ok, maravilha. Mas naquela época, o problema é que naquela época é que a coisa deveria ter sido adotada da forma correta. O erro do passado, de novo, ele não pode ser utilizado como justificativa para um erro no futuro. Agora a gente vai ter os recursos, Rodolfo. Rapidinho, só para completar, o que eu questiono no caso da Dilma é se, mesmo que o Senado tivesse tomado essa decisão, esse TSE hoje, com essa composição de hoje, se ele fosse julgar aquela pretensão da Dilma de concorrer, ele questionaria a decisão do Senado? Porque essa fica a impressão de que, assim, os ventos mudaram. A questão é saber até onde vão esses ventos. Se eles vão até aqui ou se eles continuam, né? É isso que está em questão, e aí é uma questão de esperar. Primeira vez que o TSE escorregar, a gente vai ter a resposta. Se ele escorregar, né, se vier uma ali, a gente fala, não, peraí, cadê a rigidez? Se a rigidez for embora,
aí acabou o discurso, acabou essa impressão de que as coisas estão melhorando, por assim dizer, né? Porque a gente teve essa impressão na Lava Jato, né? A gente teve a impressão de que a coisa tinha, olha, agora realmente os caras estão indo para a cadeia, estão sendo punidos, e aí anos depois a coisa começa a se reverter, aí você se pergunta, de se perguntar, aquilo tudo foi para quê? Foi para nada? Sim. Alô? Oi? Júlia? Oi, ficou mudo. Não, o que eu ia te perguntar é o seguinte: cabe recurso. Agora, sobre isso que vocês estão falando, a gente tem que partir do pressuposto que, como a gente está considerando uma instituição que, em tese, está aí para julgar e analisar a política, a gente tem que partir do respeito às instituições. Então, vamos esperar que as instituições façam o papel delas. Então, estamos caminhando nesse pé. Vamos torcer para que o restante dos fatos corrobore com isso. Afinal de contas, a gente vem de um processo que muito se reclamava pelo direito das instituições fazerem o papel delas. TSE responde por questões eleitorais, então vamos manter o TSE, a palavra lá do TSE. Agora, o que eu ia te perguntar é o seguinte: cabe recurso no Supremo e também o caso está indo para o TCU. O TCU pode até, inclusive, estender por mais tempo a inelegibilidade de Bolsonaro. Tem isso? Tem essa possibilidade, é isso? É uma questão técnica, né? É uma questão, assim, a inelegibilidade do Bolsonaro conta a partir do dia 2 de outubro de 2022. Está contando a partir dali. Se o TCU agora recebeu uma demanda do TSE para analisar a questão, multa, e ele vai abrir também uma investigação própria que pode repetir, deve. É muito difícil também imaginar que não vai repercutir essa decisão do TSE. Só que a diferença é, a decisão do TCU de inelegibilidade por 8 anos, ela vale a partir do momento que ela for tomada. Então, por uma questão de dias, o Bolsonaro pode perder também a eleição para a qual ele estaria habilitado a partir de hoje, que é 2030, né? Então, só em 2020, a partir de 2023, ele poderia se candidatar. Então, se essas decisões todas se mantiverem da forma, né, como estão, ele perderia mais uma eleição. E a gente não sabe nem como é que o Bolsonaro vai estar em 2030. Se ele passar esse período todo inelegível, pode ser que a partir da próxima eleição a força dele, já agora em 24, né, ou em 26, ele nem exista mais politicamente, né, em 2030. A gente não sabe. Tem que ver como é que vai vão correr esses processos e como é que vai correr a carreira política dele a partir de agora, né? A gente, não sei se eu estou me adiantando, mas vai ter uma reunião essa semana, né, Wilson? Vai ter uma reunião para poder discutir aí os próximos passos, né? Agora, tem um detalhe, Rodolfo, que, de novo, né, entra naquela velha discussão das mudanças de jurisprudência ao sabor dos ventos ou de olho nos personagens, né? Parafraseando o ex-ministro Marco Aurélio Mello. Processo não pode ter capa. Quando ele tem capa, ele está viciado. Ponto, acabou. Sim, o que eu ia falar é o seguinte: a gente tem, Rodolfo adiantou, atropelou meu roteiro aqui, mas não tem problema não. A gente tem que lembrar que em política não existe eco, né? Hiato, vácuo. Essa reunião está prevista para quinta-feira. E era justamente uma coisa que eu queria perguntar para vocês. O que dá para esperar dessa reunião? O Wilson ou o Rodolfo? Quem se habilita a responder primeiro? Será que eles vão rever aí a dimensão? Lembrando que o que está rolando aqui em Brasília é que Bolsonaro já estava insatisfeito até com o tamanho da casa dele. Parece que ele estava querendo agora uma casa com 2 escritórios, porque tem a esposa também. Ou seja, a fatura para o PL de Bolsonaro não anda baixa. Não baixa, mas aí eu sei que o chat vai ficar meio pé da vida com o que eu vou falar agora, mas enfim, mas assim, politicamente é uma fatura baixa, mas o retorno que o Bolsonaro traz para o PL também é um retorno altíssimo, né? Afinal de contas, esses partidos, eles se sustentam a partir do tamanho das bancadas que eles conseguem formar durante as eleições. Então, querendo ou não, gostando ou não do ex-presidente da República, ele foi o protagonista, ele foi o responsável pelo fato de o PL ter hoje 99 deputados federais. Ele foi o responsável pelo fato de o PL hoje
tem uma arrecadação bilionária do fundo eleitoral. 25%, não, minto, 20% do fundo eleitoral é do PL. Então, é um valor de 1 bilhão e cacetada. Então, querendo ou não, o investimento que o PL faz no Jair Bolsonaro de 100, 150 mil por mês, se você for fazer uma conta de caráter meramente econômica, ok. Isso, para mim, é o melhor investimento que você pode fazer, né? Eu injeto 100 mil, né, por mês, eu vou ter um gasto ali de 1 milhão por ano e qual é o meu retorno? 1 bilhão. Quem não quer ter esse investimento? Bem ou mal, o Bolsonaro é isso, né? E os partidos funcionam sob essa lógica. Eu preciso de um grande ícone, eu preciso de um deputado que me traga voto e que me traga dinheiro. É uma relação puramente financeira. Então, e aí, né? Então, e aí faz sentido o Bolsonaro exigir uma casa de 3 quartos, piscina, enfim, até mordomos, carro. Tudo bem, é pago com o teu dinheiro, né? O que também não é correto. O que eu ia dizer, É assim, pago com dinheiro público. É um retorno mas... do partido, mas a gente tem que lembrar que o dinheiro dos partidos é dinheiro de imposto. Não, eu concordo com você. O problema é que a gente tem... É de novo, né? Entra aquela... Então quem está pagando a fatura do PL sou eu, você, o Rodolfo. Eu concordo com você plenamente, Júlia. Eu concordo. Mas, de novo, são duas análises, né? Uma análise política, outra análise sobre a lei do fundo eleitoral, que eu acho uma excrescência. Eu acho não, eu tenho certeza que é uma excrescência. O fundo eleitoral... Essa é a típica situação, gente, que mostra que essa lei do fundo eleitoral tem que ser extinta, né? Para acabar com essa palhaçada, sabe? Partido tem que sustentar com dinheiro de militante. Assim, se você quer sustentar os luxos do ex-presidente da República, você, como pessoa física, vai lá, banca o partido banca. Pronto, acho que aí entra uma outra discussão. Mas voltando aqui para o PL, para a gente não fugir muito do assunto, porque senão isso aqui vai virar um podcast de 3 horas. 5 minutos. Vai virar um podcast de 3 horas, mas enfim. O PL agora vai ter que fazer um recálculo de rota para encaixar de fato o ex-presidente da República no seu devido lugar, que é um lugar de cabo eleitoral. Então, agora o partido ele está de olho nas prefeituras. O PL pretende eleger pelo menos ali uns 800, falam até de 1.000 prefeitos, porque ele quer desbancar o MDB, que hoje é o partido com a maior capilaridade regional. E por que isso é importante? Porque 2024 é uma prévia de 2026. Quanto mais prefeitos um partido consegue eleger, maior a capacidade que esse prefeito vai ter de fazer deputados federais, e quanto maior a bancada federal, maior os recursos do fundão eleitoral. É tudo uma conta, né? É engraçado, estou falando esse comentário fazendo conta de matemática, de 2 mais 2 são 4, 4 mais 4 são 8. Então, essa discussão, essa convocação do Valdemar Costa Neto, ela tem esse olho, tem esse olhar, pensando em 26, e também ele quer ratificar e reafirmar o discurso antipetista. O PL quer se firmar como o grande partido de oposição ao presidente Lula. Porque o Valdemar já entendeu que essa direita ela vai precisar de uma recomposição. E se o PL não fizer um aceno ao ex-presidente da República, se o PL não assumir a liderança dessa direita, outros partidos já estão de olho. O Republicano já está de olho. O PSD ali, que é meio centro-direita, também já está de olho. Mas o medo do Valdemar de perder o protagonismo na direita que é um fator importante para essa convocação de todos os deputados, de toda a sua bancada do PL, para poder se reafirmar como partido anti-Lula. Ô Rodolfo, você que gosta de ficar conectado, que a gente sabe, fazendo aí essas análises de rede social, como é que você viu a repercussão dessa foto? E aí eu queria fazer uma provocação. A gente está falando do capital político de Bolsonaro, mas a gente não viu, estou errada, uma mobilização grande pró-Bolsonaro nas redes sociais, aquela militância que sempre teve tão ativa, não é? Eu acho que a militância do Bolsonaro ficou acuada depois da reação do STF, né, ao 8 de janeiro. Foi uma reação muito forte. A gente notou, né, que é engraçado, né, porque se não tivesse acontecido o 8 de janeiro, né, o vandalismo, a invasão das sedes dos poderes, hoje provavelmente ia ter gente na rua defendendo o Bolsonaro. Podia estar, inclusive, gente na frente de quartel ainda. Mas a reação foi muito forte,
e as pessoas simplesmente parecem optar por ficar em casa. Então, a rede social teve alguma... O que teve muito de rede social foi lamento, foi uma tentativa de encontrar também um discurso para explicar o que aconteceu, né? Então, parte dessa foto é uma tentativa de mudar ou de modelar o discurso. Eu não acho que essa foto ela bata muito bem com o Bolsonaro, né? O Bolsonaro a fragilidade e Bolsonaro não são coisas que conversam muito bem. Ele sempre se apresentou como um homem muito forte. Então, assim, é uma mensagem respondendo diretamente à questão, né? Principalmente em rede social hoje, se você está num grupo você acha uma coisa, você está no outro grupo, você acha outra, e você projeta aquilo que você acha para tentar competir pelo que é a realidade, ou o que deveria ser, né? Então, o Bolsonaro se sacrificou pelo país, foi punido com uma facada, e aí ele próprio usou essa expressão, né, na sexta-feira, levou uma outra facada, então desse ponto de vista é inteligente, né? Você tenta associar uma coisa a outra, um sacrifício, né? Ele fez um sacrifício pelo país, e a questão e aí eu acho que embalando tudo agora, é que o grande teste Bolsonaro vai ser 24, porque se o PL, como o Wilson estava falando, conseguir sair dessa eleição com mais prefeitos do que tinha, e aí, obviamente, a amplitude dessa distância do que tinha para o que conquistou, representatividade em grandes cidades, capitais, isso mantém o Bolsonaro como esse cabo eleitoral hipertrofiado, né? Ou pode, inclusive, ampliar isso. E agora, se o PL não conseguir, aí realmente o mito Bolsonaro começa a definhar, né? Eu acho que o marco vai ser essa eleição municipal, vai ser o termômetro, porque agora vai ser isso, a rede social está falando isso, está aquilo, a medida que a gente tem hoje é a rede social, então, o Bolsonaro saiu das manchetes, né? Porque tem o lado bom e tem o lado ruim desse tipo de julgamento, né? Se esse julgamento não tivesse acontecido agora também, o Bolsonaro não ia estar no foco, a gente não ia estar prestando atenção nele. Hoje, tudo que ele fala, né, a gente tem que olhar tudo que ele fala, porque ele está num contexto de protagonismo. Então, tem os dois lados. Ele está inelegível, mas ele está protagonista, né? Depende dele, agora principalmente, e do PL, manter esse protagonismo de alguma forma para se manter vivo, né? O Wilson, quer acrescentar alguma coisa sobre essa foto que marcou o final de semana? Na verdade, eu já adiantei isso no papo antagonista da semana passada, e até nas nossas reuniões internas eu já falava sobre esse movimento. O ex-presidente da República, o Jair Bolsonaro, ele quer um Lula livre para chamar de seu. Esse é um ponto. E essa foto, ela faz parte desse processo de vitimização, esse processo de mostrar que ele foi contra as instituições e está sendo punido por isso. Então, é uma narrativa, utilizando um termo bem da moda, que já foi utilizado pelo PT, que foi utilizado de forma muito substancial pelo PT, de forma constante pelo PT, durante o período em que o hoje presidente Lula estava na carceragem da Polícia Federal. Então, não é uma novidade, sabe? Então, essa narrativa, essa tentativa, ela vai ser constante. Os próximos anos vão ser marcados por isso, né? Pelo Bolsonaro, enfim, não sei como é que esse movimento vai ser chamado, se é um movimento patriótico, se é um movimento verde-amarelo, eu não sei, sinceramente eu não sei. Mas as características são as mesmas, de você mostrar que o Bolsonaro foi uma vítima do sistema, que ele brigou contra esse sistema e foi punido. Se vai dar certo, se vai funcionar, isso vai depender muito dos próximos passos. Mas o fato é que a direita hoje tem uma oportunidade de apresentar nomes alternativos ao do Jair Bolsonaro. E o Bolsonaro sabe muito bem que hoje a função dele é de cabo eleitoral. A dúvida que nós temos o ex-presidente da República, ele vai ter a hombridade de entregar o seu capital político para uma terceira pessoa, em nome de uma luta para a direita, fazer um
um gesto patriótico, utilizando um termo, né, bem do bolsonarismo, em nome de um candidato que consiga aglutinar essa direita? Essa é uma pergunta difícil de responder nesse momento. Eu acho que não. Eu sinceramente acho que não, né? Porque isso é uma característica típica dos grandes, né, de líderes que flertam com o populismo. Mas temos aí muito tempo para digerir isso, e temos aí 4 anos aí de muita conversa. Agora, Júlia, antes de eu fechar meu comentário, deixa eu só dar 2 respostas aqui do chat, porque eu gosto muito do chat, porque eles são maravilhosos e sempre vêm com boas sacadas. O Renato pediu o Pix, o meu Pix. Renato, no privado depois eu te passo, tá? Eu tô precisando pagar umas contas, sabe? Por favor, né? Então eu aceito o Pix numa boa, não vejo problema nenhum. Eu também quero. E o Naldo me perguntou qual era a minha patente. Como jornalista, eu sou civil, né? Mas o que eu posso sair dessa tua resposta é: sou um soldado da informação, assim como todos nós aqui. Somos soldados da boa informação, da boa análise, porque vocês que estão no nosso chat são os nossos generais. Falar em chat, minha gente, já que vocês estão assistindo a gente, comenta lá o que é que vocês acharam dessa foto de Bolsonaro, que a gente está curioso para saber.